Buenos dias a todos, aqui é o Dr. Walter, pesquisador da Fundação SCP, e hoje vamos falar sobre o SCP-1000, conhecido como o Pé Grande. Joseph e Frank foram dois Squatchers ao longo de sua vida. Não, isso não é um insulto, é um título alto dado para os entusiastas de Pé Grande que estão dispostos a sair na floresta à busca do lendário Sasquatch, o Pé Grande. Eles passaram a maioria da sua vida buscando ter a sorte de encontrar um pé grande. Durante uma viagem pelas florestas do nordeste do Pacífico, moveram-se a distâncias enormes procurando uma criatura parecida com um macaco de pelo acinzentado. Frank pensou que finalmente colocaria os olhos no poderoso pé grande quando ele viu ela durante um acampamento. Esse erro, porém, foi mortal porque ele olhou diretamente para o pé grande. Isso teria consequências absurdas. Frank estava animado que ele tinha acabado de encontrar a criatura tão sonhada e deu um tapinha no ombro de Joseph. Joseph seguiu em direção a Frank e olhou para longe. Quando seus olhos finalmente entraram em foco com a besta parecida com um macaco, ele congelou, seu cérebro entrou em curto-circuito. Em um segundo ele estava prestes a encontrar o santo grau do seu hobby. Ele estava literalmente em coma. Joseph desmaiou. À distância, a criatura parecida com um macaco desapareceu na floresta. Não que Frank tenha notado, mas ele estava muito ocupado tentando acordar Joseph. Joseph se foi e ninguém sabia por quê. As manchetes diziam: o pé grande matou meu amigo. A maioria das pessoas o ignorou e riu. Apenas alguns malucos brincando na floresta e algum deles acabou morrendo. Quem se importa com isso? Bom, uma fundação se importava, a Fundação SCP. A Força Tarefa Móvel Zeta-1000 foi especializada pela Fundação SCP sobre esses relatórios. Eles entraram em ação rastreando e detendo Frank para interrogatório. Processaram 1 milhão de amantes malucos de pé grande e vários anos de estudo de Frank, tentando descobrir a causa da morte do seu amigo. Um SCP-1000 raramente classificado entre os SCPs mais assustadores ou perigosos, mas subestimá-lo pode ser um erro terrível, porque apenas olhar para essa criatura dá uma chance de 2% de você cair morto instantaneamente. Frank, apesar de perder um amigo, foi um dos sortudos. A fundação interrogou antes de administrar amnésicos e garantir que ele nunca mais se aventurasse de volta àquelas florestas misteriosas no noroeste do Pacífico. O diretor Jones, diretor local encarregado do gerenciamento das populações do SCP-1000, já tinha ouvido essa história muitas vezes. Para o diretor, todas as histórias pareciam se misturar. Então, o que exatamente é o SCP-1000? E como isso deixou o pobre Joseph morto? O SCP-1000 é uma espécie inteira de grandes criaturas semelhantes a macacos hominídeos. Eles são em grande parte noturnos, mas avistamentos da criatura durante o dia podem acontecer. Eles são onívoros, tendo uma dieta de plantas e insetos principalmente. Sua pele varia de cinza, marrom, preta, vermelha e até branca. As criaturas têm olhos grandes e capazes de visão impressionante. Eles ficam sobre uma sobrancelha grossa. A característica definidora deles é uma crista óssea na testa muito parecida com a de um gorila. De acordo com os estudos da Fundação, a criatura exibe um nível de inteligência semelhante a de um chimpanzé comum, mas nem de longe o nível de inteligência humano. O que lhes falta é inteligência, porém, eles têm muito em tamanho. Eles podem ter até 3 metros de altura e pesar 600 libras. Apesar de seu grande tamanho e força impressionante, as criaturas não são agressivas nem territoriais. Na verdade, eles parecem instintivamente evitar os humanos, principalmente residindo ao noroeste do Pacífico americano e nos Alpes do Himalaia. Houve avistamentos de SCP-1000 em todos os continentes, embora a Fundação tenha se esforçado para exterminar todas as populações de SCP-1000 situadas perto de centros populacionais humanos, para evitar um desastre potencial, considerando que a chance de 2% de morte instantânea é bem grande. Isso nos leva a uma segunda pergunta: o que torna essas criaturas aparentemente inofensivas tão perigosas? Infelizmente, tanto para essas criaturas quanto para os seres humanos, o perigo está além do controle da própria anomalia. De acordo com pesquisas da Fundação, o SCP-1000 provavelmente evoluiu ao lado de nós, Homo sapiens, até que uma tragédia ocorreu entre 10 e 15 mil anos atrás. Um evento misterioso eliminou a grande maioria da sua espécie, deixando apenas 1 a 5% vivo. O que será que aconteceu? Acredita-se que nessa época SCP-1000 não tenha contraído o que a Fundação se chama de uma pseudodoença anômala. Conhece SCP-1000-F1, uma doença que é transmitida no nível genético e é tão durável que persiste na espécie até hoje.
A pequena fração da população que é imune aos seus efeitos consegue sobreviver, mas a maioria que não é imune logo após o nascimento acaba por falecer. É por isso que a população permanece baixa, inclusive hoje. É uma doença que parece afetar apenas hominídeos, incluindo humanos e chimpanzés, bonobos e instâncias não imunes do SCP-1000. Qualquer hominídeo que põe os olhos em um portador da doença tem 2% de chance de sofrer morte cerebral imediata. Embora uma chance de 2% de morte instantânea possa não parecer tão assustador quanto comparada a alguns dos outros SCPs indutores de pesadelos, a parte verdadeiramente assustadora é que ela é cumulativa. Em outras palavras, quanto mais tempo se observa o portador do SCP-1000F1, maior a porcentagem da pessoa experimentar uma morte abrupta. De acordo com estudos da Fundação, a porcentagem aumenta de 1% a cada 20 minutos. A porcentagem também varia com os espécimes, com alguns exibindo uma chance de morte terrivelmente alta, de 90% após visualização. Essa chance de morte continua a ocorrer em espécimes mortos se eles carregassem o pseudovírus anômalo enquanto vivos. Embora felizmente o risco não pareça se aplicar a pequenas amostras de pele ou tecido, a verdadeira preocupação da Fundação vai muito além do próprio SCP-1000. Por causa da estreita relação da espécie com o Homo sapiens, há uma preocupação de que a doença possa transmitir aos seres humanos, fazendo com que a nossa própria espécie tenha um destino semelhante. Se os humanos realmente se tornaram portadores do SCP-1000F1, é extremamente provável que a humanidade passe por um evento de extinção sem precedente, com bilhões em todo o mundo caindo mortos, à medida que a morte cerebral se instala em massa. Embora o extermínio total da espécie tenha sido considerado improvável, a ameaça existencial que eles representam para a humanidade mais do que justifica o abate da população restante do SCP-1000. Bom, isso é muito para absorver, não é? Primeiro você descobre quem é o Pé Grande, na verdade um tipo de SCP, e depois descobre que toda a sua espécie foi dizimada devido a uma doença também anômala. Mas o que você está prestes a ouvir é um segredo obscuro disponível apenas sob autorização nível 3 para a Fundação SCP. O verdadeiro segredo do SCP-1000 é que o que você acabou de ouvir é tudo mentira. Não existe pseudodoença anômala e o SCP-1000 não é nenhum tipo de ameaça para a humanidade. Mas quem espalharia um boato desses é a Fundação SCP, mas é claro. A Fundação divulgou duas mentiras diretas sobre a natureza do SCP-1000. A primeira é de que a doença existe. Ela não existe nem nunca existiu. A segunda mentira é o nível de inteligência da criatura. Eles são muito mais inteligentes do que o chimpanzé comum. Na verdade, são tão inteligentes quanto os seres humanos. Todas essas mentiras formuladas pelo diretor Jones e pela Fundação ao redor da existência do Pé Grande, ela foi espalhada por vários blogs e por vários sites de notícias na internet por décadas para desacreditar ou espalhar ainda mais o conceito do SCP-1000 para as sombras. A Fundação não é estranha em inventar histórias para esconder suas mentiras internacionais e seus objetivos secretos. Bom, tudo isso se resume à terrível verdade por trás das origens da população do SCP-1000 hoje. As criaturas foram trazidas ao conhecimento da Fundação pela primeira vez por membros da Mão da Serpente, uma organização dedicada a desafiar as atividades da Fundação. Esses membros, conhecidos como Filhos do Sol, contaram a história secreta do SCP-1000, embora a princípio funcionários da Fundação como o diretor Jones não acreditarem nos boatos que estavam ouvindo, eles logo aceitaram a realidade terrível. Humanos e SCP-1000 evoluíram lado a lado, com humanos ocupando o dia e SCP-1000 ocupando a noite. No entanto, enquanto os humanos ainda eram caçadores-coletores básicos, SCP-1000 já estava passando por um vasto desenvolvimento intelectual e social. Eles foram capazes de criar ferramentas, armas, agriculturas, assentamentos estáveis, animais domesticados e, eventualmente, até cidades totalmente desenvolvidas. Era como se nada do mundo que já tivesse sido visto até hoje, e não seria visto por bilhões de anos. Seus números aumentaram para dezenas de bilhões, inimagináveis, incluindo armas de poder devastador. Enquanto isso, a humanidade foi levada à beira da destruição pelo crescimento rápido e aparentemente imparável do seu concorrente, o SCP-1000. A espécie humana parecia ter perdido a corrida, mas de acordo com os Filhos do Sol, um deus trapaceiro da floresta sorriu para a humanidade e deu a eles o poder de usar armas de SCP-1000 e tecnologia contra eles. 70% da população de SCP-1000 foi exterminada em um único dia horrível, conhecido pelos Filhos do Sol como o Dia das Flores.
já que todas as flores supostamente floresceram naquele dia durante o massacre. A humanidade destruiu toda a civilização dessas criaturas com a mesma tecnologia que roubaram delas. Os humanos vingativos enlouqueceram os macacos. Suas consciências superiores foram bloqueadas, reduzindo-as de volta ao estado de meros animais. Uma vez que o massacre foi feito, tudo que foi construído foi destruído. E a raça humana, utilizando as armas do SCP-1000, pode apagar qualquer memória da vida dessas criaturas. A civilização avançada deles foi destruída e eliminada da história. Os humanos retornaram ao seu caminho de evolução, sem saber por milhares de anos até hoje. Por esse tempo todo, tudo permaneceu em silêncio. Agora, finalmente, a Fundação sabe sobre a existência da criatura. Mas por que a Fundação mentiu sobre tudo isso? O que eles tinham a ganhar convencendo-nos de que tudo isso era perigoso, até mesmo olhar para as criaturas era mortal? Bom, à medida que os avistamentos das criaturas aumentaram, o diretor Jones começou a se conscientizar de uma possibilidade assustadora. E se essas criaturas estivessem recuperando sua inteligência e ainda nutrissem sentimentos de vingança contra os seres humanos depois do que eles fizeram por sua espécie? Com essa possibilidade de que isso possa acontecer e eles possam se voltar contra nós, a Fundação simplesmente não pôde correr o risco e teve então que limitar o contato dos seres humanos ao SCP-1000 a todo custo. No entanto, apesar dos temores da Fundação, uma mensagem interceptada dos macacos sugere que sua paranoia pode estar equivocada. Em essa mensagem traduzida de uma tentativa de comunicação com o pessoal da Fundação diz o seguinte: nós os perdoamos. Dada a escolha, para agora, não para sempre, deixe-nos voltar. É o suficiente para fazer você se perguntar quais espécies de criaturas a Fundação esconde. Afinal, quando se trata de infligir violência, os seres humanos são muito bons, e bem como eles, a Fundação SCP. Bom, por hoje é isso. Lembre-se de se inscrever no canal, meter o dedinho no like e até a próxima. Falou!